escola é que, tradicionalmente, a ideia de você contribuir com o país na produção de algo que esteja no interesse de todos não é muito aquilo que construiu a história do Brasil, né? Então a gente vem, por exemplo, o Brasil foi o Brasil tem um problema, que eu acho que é uma vergonha internacional, que é a escravidão que veio até as vésperas do século XX. Um dos últimos países a abolir, né? Foi aqui. Sim, esse pá foi o último. Sim, o último. Entende? Isso, obviamente, isso quebra toda a estrutura produtiva e a capacidade do país ter uma classe média forte, entendeu? Que ter essa estrutura, por exemplo, que os Estados Unidos atingiram, porque os Estados Unidos tiveram uma guerra interna que, no final das contas, criou as condições básicas para que essa classe média mais exuberante, por assim dizer, né? Esse povo que consome e produz e muitas vezes pensa eticamente em nome do país, ganhasse um pouco mais de proeminência. Não que os Estados Unidos seja o país ideal, pelo contrário, tá? Mas tá melhor que o Brasil, né? Vamos ser sinceros. É óbvio que cripto ajuda esse tipo de mercado negro. Assim, tem um lado bom, tem um lado ruim. Sim. Como quase tudo, tá bom? Tem coisas que só tem lado ruim. Que só tem lado bom ainda não vi. Sim. Mas você acha que o Estado é forte o suficiente para impedir uma revolução social? Porque se... Sim. Não. Que tipo de revolução social? Baseada em cripto? Não tenho dúvida. Claro que é. Como ele faria? Assim? Ele já está fazendo. Como é que faz? A SEC diz, por exemplo, que para você comprar... Hoje a grande tendência em criptoativos é você tokenizar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, você faz um fundo de imóveis, você lança uma cripto que dá direito a esses imóveis. Por exemplo, o token não fungível que eu estou falando para vocês. Tokenize os seus podcasts e veja, sei lá, quanto que faz um podcast? 100, 200 pau por mês? Faz isso virar 200 milhões, entendeu? Agora, como é que você faz isso? Você faz isso lançando essa cripto no Brasil? Não faz. Por quê? Porque a lei brasileira não deixa. Você faz lançando ela nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a lei diz que você, para comprar uma cripto que tem um ativo por trás, tá? Então ela é um security token, você precisa ser um investidor acreditado, que quer dizer que você tem $1 milhão na sua conta para investir. Quantas são as pessoas que têm $1 milhão para investir? Não é um patrimônio de $1 milhão. Cara, é pouca gente, entendeu? Sim. Então, no final das contas, você não vende. É por isso que o mercado mingou. Então, você vai montar isso daí em Luxemburgo, você vai montar isso... Tem alguns países pequenininhos na América Central que mais ou menos permitem, não dá tão certo, mas Luxemburgo é um lugar bom para fazer isso. A Suíça, dentro de determinadas condições, é possível. E assim vai. O que significa que o seu mercado ele é muito mais restrito, entende? Não é um negócio assim tão trivial. Não tem nada de proibido, mas é importante perceber que, de fato, é uma limitação fundamental. Eles vão burocratizar as moedas. Já está burocratizado. 100%. Pelo contrário, o movimento agora nos Estados Unidos é de uma suave e contínua desburocratização baseada nas novas políticas da SEC, porque mudou o presidente da SEC, agora, eu esqueci o nome dela agora, mas é uma pessoa um pouco mais simpática a criptomoedas. Então, talvez mude um pouquinho, mas é pouca coisa, entendeu? Não é um negócio que assim qualquer um faz. Bom, vamos ter que ver o futuro aí pra ver quem vai ganhar essa. Eu torço pro time Bitcoin porque eu acho que é o time liberdade da parada. Então aí eu torço porque eu acho que se o mundo for menos controlado por isso. Você é dessa visão? Eu tenho essa visão. Que o mundo é meio controlado por alguns grandes poderes que já estão lá no topo. Não, isso sim, claro. Eu tenho essa visão, que tipo, esse jogo já foi... O jogo que a gente tá jogando já foi jogado, já ganharam, tá ligado? E a gente vive um jogo já ganho e ele é fechadinho. E se vier um Bitcoin, se vier uma descentralização da moeda, esse jogo abre um pouco. E aí, mais liberdade para a população ter novas iniciativas, pelo menos é a minha visão. Só que aí você tem, por exemplo, menos impostos sendo pago, com mais evasão de divisa e menos cash flow entrando, maior dificuldade de distribuir renda. Como é que você resolve essa equação? Você diminui o Estado o máximo possível e você cria uma coisa só, uma política de divisão de renda, que eu acho que a única coisa que o Estado precisava fazer: saúde, educação, segurança e divisão de renda com uma política só de, tipo, pega uma porcentagem de tudo e distribui igual para todo mundo. Que aí você tem um fluxo de caixa entrando para todo mundo na população igualmente. E aí quem quiser fazer o que quiser fazer com esse dinheiro, quiser prosperar, investir, quiser gastar em droga, quiser ficar vendo TV, você pode. Mas você vai ter a opção de investir, entendeu? Muita gente acredita no que você está falando, tá? Não tá longe de ser uma bobagem, não é mesmo. É o UBI. Então essa é uma tendência. Um ponto a se pensar no Brasil
que o Brasil é um país sui generis, na verdade não é tão sui generis assim, mas Nem sei o que é sui generis. É o específico, que tem coisas que não tem nos outros. Não é bem verdade isso. Tem alguns que são assim, tá? Então o Chile é assim. Então todo mundo... Tem uma fala interessante da economia que diz assim, existe o mundo e aí existe o Japão e o Chile, que são lugares onde as coisas, do ponto de vista econômico, funcionam de maneira diferente. Mas, olhando o caso do Brasil, ainda assim há algumas especificidades. Uma delas é que o orçamento ele é quase todo gasto em receitas obrigatórias, em custos obrigatórios, entendeu? Então, não é tão simples no Brasil. De mexer. Porque tipo, sobra pouca grana, entendeu? Na verdade, essa coisa que fica, esse cabo de guerra, ele tem a ver com um monte de politicagem, um monte de sacanagem, mas ele tem a ver com o fato de que o Brasil é um país um pouco pobre, entende? É um país em que, veja bem, existe um ciclo da inovação que leva a você produzir uma economia robusta. É mais do que isso, tá? São produtos de alto valor agregado. Uhum. Então, isso faz com que cada minuto investido, cada caloria gasta na produção num determinado país, resulte num valor, numa utilidade esperada maior, tá? Quer dizer, quanto aquilo vai valer à luz do mercado mundial. Agora, quando você é fundamentalmente um produtor de coisas de baixo valor agregado, aí não, aí você tem um problema com isso. Porque no final das contas, seu produto interno bruto como um todo não é tão alto, tá? Que é o nosso caso. Que é um pouco o nosso caso. Curiosamente, hoje em dia a gente, mais do que nunca, abraçou essa tendência a ser o celeiro do mundo, tá? Então, que é a agricultura que tradicionalmente é baixo valor agregado. Isso está mudando, tá? Então, existe eu acho que talvez insistindo nesse padrão, existem algumas coisas positivas surgindo, inclusive porque a produção agrícola ela vem se modernizando muito e a produtividade vem aumentando. Há uma tendência clara. Inclusive, a gente, na WeMind, que é a empresa de inteligência e software, a gente faz muita coisa com agro, com algoritmos para o agro, etc. E tal. E é notável nesse mundo como as coisas estão avançadíssimas, tá? Muita tecnologia de inteligência artificial sendo implementada, robôs cuidando da horta, drones cuidando individualmente. Isso também, tá? Mas eu acho que tem coisas que são mais importantes na prática. Tipo, é o seguinte, no final das contas, você tem que olhar a produção como um ativo, que vai ser um ativo de bolsa, tá? Então ela vai terminar na Bolsa de Chicago, fundamentalmente. Então, como é que você faz, quais são os momentos certos para que você maximize o valor do ativo, entendeu? Então, a produção brasileira hoje em dia ela é muito mais bem aproveitada do ponto de vista do capital que ela gera do que ela era no passado. Então, tem a inteligência de mercado do agro hoje em dia está muito mais forte. E as operações de agro mais sofisticadas, elas cresceram muito. Então, por exemplo, tem uma operação que a BASF trouxe que chama Barter, que é uma operação de financiamento de plantio. E as operações que são basicamente é tipo uma troca, tá? De semente em crédito. Uhum. E a partir desse movimento, várias operações de crédito sofisticadas começaram a surgir e a coisa realmente bombou muito. Mas e aí, independente disso, tem uma mega desigualdade rural, tem um problemaço nisso, então não vamos achar que está tudo lindo. Mas só para dizer que, assim, curiosamente, nesse caminho tem muita coisa, assim, o Brasil, essa lógica da produção agrícola seria errado dizer que ela é ruim, mas não é igual você ter, por exemplo, um Vale do Silício, você está entendendo? Uma Califórnia dentro do seu país. Então, esse que é o grande problema. Então, no final das contas, aquilo que a gente gera de renda acaba tendo pouco espaço de manobra para distribuição e, por exemplo, renda universal, coisas como você está falando, por causa desse tipo de problema, que é um país um pouco pobre. Isso. Eu concordo e eu discordo. Eu concordo que é um país pobre, mas eu acho que... de renda média, né? De renda média, mas... eu acho que muito da nossa lógica foi o ponto que você disse. Nossa lógica é burra de gasto estatal, entendeu? Então, não importa o quanto dinheiro você tem, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você estiver jogando pelo ralo todo ano, aí você vai se sentir pobre, né? Exato. Mas eu acho que se a gente quisesse mesmo, o Brasil tivesse líderes sérios, pessoas que realmente estivessem preocupados com a nação de verdade, futuro, a economia e, todo mundo prosperar o caralho, dava pra fazer muito melhor, assim, sabe? Sim. Eu concordo com você, eu acho que... assim, o Brasil tem, tá? Tem gente muito, muito boa, tem mesmo. Só não tá no poder.
Às vezes elas estão em posição de liderança, sim, tá? Eu acho que muitas vezes estão. É diferente das lideranças. Considerar que lideranças são necessariamente políticas não é bem verdade, né? Você tem muitas lideranças técnicas, presidentes de coisas, de instituições que estão absolutamente assim, bem alinhadas. O Brasil tem muita coisa boa. Eu acho que o grande porém, tem um ponto muito forte no que você está dizendo, na verdade, assim, para mim, inquestionável, que é que historicamente... Isso a gente remonta ao papo que você lê no livro do... Vocês estudaram com o livro do Raimundo Campos na escola? Cara, você já errou falando que eu estudei. É verdade. Mas cara, o lance que tu falou do cheiro dele, realmente, eu tô me sentindo... Parece que eu recebi uma visita de Dionísio aqui. Ah, tá. Esse vinho aqui... Sim. Brunello de Montalcino. Montaltino. Eu trouxe um Brunello de Montaltino. É muito bom essa parada, mano. Esse vinho muito bom. muito Ele desce assim, nem parece que eu tô tomando algo alcoólico, sabe? É muito gostosinho, muito suave. E não é doce, é seco. Sim. Essa uva chama Sangiovese. Sangiovese. Você estava falando, né, que é de um vilarejo longeão na Itália. Depende de onde você tá, ele é perto, né? Verdade. Mas daqui é longeão. Todos esses vilarejos da Itália são longeões. É um vilarejo bem pequenininho, perto de Siena, que é uma cidadezinha maior, na Toscana. É um lugar muito legal, assim, de terreno calcário, seco, e aí tem umas colinas, aí tem um vulcão lá, você falou? Não, solo vulcânico não necessariamente quer dizer que tem um vulcão. Ah, não? Tá? Não, Entendi, não. Achei que tinha. Solo vulcânico é o tipo de material que é um material seco, tá? Essa que é a ideia. O chão é seco. Saquei. Nasce pouca coisa. Saquei. Caralho, realmente é uma delícia isso aqui. Esse vinho é muito bom. Mas só para fechar aquilo que eu estava dizendo para vocês, então, minha percepção é que a grande questão mesmo, voltando aos livrinhos da escola, é que tradicionalmente a ideia de você contribuir com o país na produção de algo que esteja no interesse de todos não é muito aquilo que construiu a história do Brasil, né? Então a gente vem, por exemplo, o Brasil foi o Brasil tem um problema, assim, que eu acho que é uma vergonha internacional, que é a escravidão que veio até as vésperas do século XX. Um dos últimos países a abolir, né? Foi aqui. Sim, esse pá foi o último. Sim, o último. Entende? Isso obviamente, isso quebra toda a estrutura produtiva e a capacidade do país ter uma classe média forte, entendeu? Que ter até essa estrutura, por exemplo, que os Estados Unidos atingiram, porque os Estados Unidos tiveram uma guerra interna que, no final das contas, criou as condições básicas para que essa classe média mais exuberante, por assim dizer, né? Esse povo que consome e produz e muitas vezes pensa eticamente em nome do país, ganhasse um pouco mais de proeminência. Não que os Estados Unidos seja o país ideal, pelo contrário, tá? Mas tá melhor que o Brasil, né? Vamos ser sinceros. Eu já morei lá e, assim, eu tenho muitas ressalvas, em alguns sentidos é melhor, outros eu diria que nem a pau. Mas, assim, vamos dizer que nesse sentido é verdade que é um paradigma do desenvolvimento e existem questões assim, sabe? Você vê um tipo de espírito contributivo em milhões de pessoas ao mesmo tempo, que às vezes nem sempre se encontra no Brasil, vamos dizer isso. Aqui parece que tá cada um por si, Deus por todos, assim. Tem um pouco isso, né? Querendo escolher as palavras, mas... Cara,